Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo no canal Códigos da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os 10 mandamentos. Por que é importante a gente entender sobre os 10 mandamentos? Eu vou ler alguns textos aqui no Novo Testamento e a gente vai perceber que se nós não entendermos direito esse assunto dos 10 mandamentos no Antigo Testamento, fica muito confuso alguns textos e muitos teólogos, para fugir do verdadeiro sentido do texto, pois não conseguem explicar, acabam criando explicações mirabolantes para o texto, que o texto não está falando. Por exemplo, que Paulo ainda não entendia direito sobre a graça. Vamos ver os textos aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia do que eu estou falando. Então aqui em Gálatas 3, 10 e 11 diz assim: Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então nesse texto, atente para uma coisa, é que ele está falando aqui: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então no versículo 11 ele diz assim, E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aqui ele está falando que do livro da lei, né? E está falando também que ninguém será justificado diante dele, né, de Deus, pelas obras da lei, e que o justo viverá pela fé. Agora, olha lá em Romanos 2, versículo 13, o que está escrito. Aqui ele falou que ninguém será justificado pelas obras da lei e que o justo viverá pela fé. E ele ainda diz que estão debaixo de maldição todo aquele que é das obras da lei. Então, vamos ler lá em Romanos 2,13, o que Paulo fala. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ora, aqui ele falou que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, que o justo viverá pela fé. Aqui ele está dizendo que os simples ouvidores não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora olha só, em Romanos 3,31, já que ele falou lá que o justo viverá pela fé, ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, ele está falando lá uma coisa completamente do que ele está falando aqui. Ele está falando o contrário. Aí sim, muitos teólogos eu já vi falando que não, e muitos amigos meus também que estudam a Bíblia, que leem as Escrituras, dizem que não, é porque Paulo, ele aqui em Romanos, ele ainda não tinha toda a compreensão do Espírito e tudo mais. Eu acho que isso é um pensamento equivocado. Se a gente for pensar dessa forma, a gente vai se tornar seletivo. E aí a gente vai ficar escolhendo o que Paulo falou de certo, o que ele falou errado. E na verdade o texto aqui, ele está se referindo a algo muito específico em Romanos e em Gálatas. E uma outra linha de argumentação que eu já ouvi sobre esse texto é que em Gálatas ele está falando para os gentios e que em Romanos ele está falando para os judeus. Mas se a gente for ver o contexto de Romanos, o próprio contexto desmente essa ideia, porque olha só o que está escrito em Romanos 2, 14 e 15. Do 14 ao 16, na verdade. Quando, pois, os gentios, está falando de gentios. Quando, pois, os gentios que não têm lei e procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aqui ele está falando da lei, ainda está na mesma linha. E olha o que está escrito no versículo 12. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, diante da lei serão julgados. Então aqui ele reforça até uma ideia de quem não tem a lei. No versículo 12 ele diz que todos que pecaram sem a lei, eles
simplesmente perecerão. Eles não vão nem ser julgados, eles já vão direto pro... E os que conhecem a lei serão julgados pela lei. E ele está falando aqui da lei, especificamente de uma lei ele está falando aqui. E no próprio contexto ele vai mostrar qual é a lei que ele está falando. Então aqui já cai por terra aquela ideia de que em Romanos ele está falando para judeus e em Gálatas ele está falando para gentios. Só aqui nesse contexto que a gente leu, já fica evidente que essa argumentação cai por terra. E um outro detalhe é que nesse versículo 12 ele mostra que não é algo transitório, porque implica em salvação, como muitos dizem, né, que a lei é transitória, a lei ela foi abolida e tudo mais. A gente vai ver aqui nesse estudo que lei ele está falando, o que ele está falando em Gálatas, que tem uma diferença, ele está falando parece que ele está falando da mesma lei, mas ele não está falando da mesma lei, e em Romanos ele está falando de outra lei também. É por isso que parece ter uma contradição. E aqui, essa lei que ele está falando em Romanos é uma lei que implica em salvação. Então é algo importante. E uma outra linha de argumentação que eu já ouvi é que é assim, mas ele está falando aqui da lei de Cristo. Ele não está falando da lei de Deus, ele está falando da lei de Cristo. Vamos abrir um parêntese aqui nessa questão de lei de Deus e lei de Cristo. Vamos ler lá em Lucas 24, 44 a 46, para ver se essa questão de lei de Deus e lei de Cristo, ela se sustenta. Ou será que ele está falando de uma outra coisa, mas de termos intercambiáveis? Ele está falando, na verdade, ele está falando da mesma coisa, só que em termos intercambiáveis. Vamos ver se não é isso. Então, em Lucas 24, 44 a 46, ele vai nos dar uma luz acerca desse assunto. Então, olha só o que Jesus fala aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então aqui a gente tem que entender uma coisa. Quando ele estava falando isso aqui, ainda não existia o Novo Testamento. Ele está dizendo aqui que o Antigo Testamento falava dele, estava falando dele. O Antigo Testamento já testemunhava acerca dele. Então ele diz aqui que o que importava era tudo que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, mostrando que a importância de todo o Antigo Testamento era sobre ele. Então tudo que era ensinado pelos apóstolos, por Paulo, por Pedro e pelos demais, era sobre ele, era tudo sobre ele, e eles falavam de acordo com o Antigo Testamento. Em Atos 17, 10 e 11, quando Paulo foi pregar para os bereanos, eles disseram, a Bíblia diz que eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando era de fato assim. Que escritura que eles estavam examinando? Haja vista também que Paulo estava pregando Jesus. Então, se eles estavam conferindo as Escrituras ali, o povo da Bereia, é porque eles estavam vendo Cristo na antiga aliança. Então toda a pregação dos apóstolos é em cima da confirmação do que já estava escrito. Ainda não existia o Novo Testamento. Jesus falou assim mesmo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim, as Escrituras. Quando ele fala as Escrituras testificam de mim, ele está falando do Antigo Testamento, porque não existia Novo nesse tempo. Então, quando eles examinavam as Escrituras, era para ver Jesus nas Escrituras, que ainda não existia Novo Testamento, que isso fique claro, porque muita gente deixa isso, parece que não tem esse gatilho mental para entender isso. Poxa, ele estava examinando, mas que Escritura? Era porque estava falando de Jesus. Aí muita gente pensa que o Novo Testamento, a Bíblia está falando aqui no Novo Testamento e ao mesmo tempo eles estão falando aqui na narrativa do Novo Testamento. Não, eles estão falando do Antigo. O Novo Testamento surgiu mais ou menos 100 anos
depois que Cristo morreu, depois que ele morreu e ressuscitou, no caso. Quando Felipe prega lá em Atos 8, 26 a 40, ele prega Jesus lá em Isaías 53, ele fala de Jesus, ele está pregando no Antigo Testamento sobre Jesus, que, como volta a falar, ainda não existia o Novo Testamento. Então essa ideia de lei de Deus, lei de Cristo, é uma forma, Paulo fala que eu estou debaixo da lei de Cristo, mas é uma forma intercambiável dele falar a mesma coisa. É a lei de Deus, entendeu? Não existe duas leis, lei de Deus e lei de Cristo. Aí muitos podem dizer assim, mas Jesus resumiu os mandamentos em dois. Quando você resume uma história, isso é até algo lógico, né? É uma lógica. Quando você resume uma história, não significa que você você apaga elementos da história. Você simplesmente está sintetizando a história. Você só está resumindo a história. Entendeu? Você está fazendo um resumo. Mas você não apagou. Você simplesmente não apagou a essência da história. Senão nem resumo existiria. É lógico isso. Então quando as pessoas falam que Jesus resumiu em dois, que ele resumiu mesmo, mas isso não anula o que está escrito lá, é mais uma forma, quando eles deturpam na forma de entender esse texto, é mais uma forma de fugir da evidência e da lógica da própria Bíblia, entendeu? Porque se você ler lá em Efésios 6:1, ou no Novo Testamento todo, ele fala dos 10 mandamentos. Em Efésios 6:1 ele fala que filhos obedeçam pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, está falando dos 10 mandamentos. Qual é o mandamento com promessa? Vamos ver o que Paulo está falando lá em Romanos 2. Depois a gente vai ver lá, voltar lá para Gálatas 3, para a gente ver qual é realmente do que ele está falando. E a gente vai descobrir isso lá onde é a base de tudo isso que Paulo está falando. Quando Paulo está falando isso aqui em Gálatas, em Romanos, ele está com a cabeça lá em Deuteronômio e Êxodo. Ele está com a cabeça lá na fonte, lá no Antigo Testamento. Ele não está tirando coisa da cabeça dele, não. Ele não está porque ele ainda não entendeu direito, como muitos falam. Não, ele está simplesmente com a cabeça lá no Antigo Testamento. Então vamos primeiro para Romanos 2, para ver qual era a lei que Paulo estava falando em Romanos 2. Agora sim, nessa parte do texto, do contexto, tem uma parte que ele está falando para os gentios, né? E tem outra parte que ele está falando para os judeus. Nesse ponto, ele vai falar para os judeus, olha só. Primeiro ele falou para os gentios, ele disse que quando o gentio age em conformidade com as obras da lei, e ele está falando de uma lei específica, ele diz que o gentio vai ser justificado por isso. Então agora, Paulo vai falar aqui para os judeus. Eu vou ler a partir do versículo 17, para ficar mais desenhado, mais contextualizado, olha só. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Olha só, aqui ele já tá apontando para onde que ele está falando, para qual lei ele está falando. Ó. Não furtarás. Tu que ensinas que não se deve furtar, furtas? Continuando. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha só, olha como isso é interessante. Ele está falando aqui que os judeus desonram a Deus por quebrar os 10 mandamentos, porque aqui ele está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando aqui, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha só,
ele está falando, ele tá testificando aqui, ele está testemunhando de que a lei, os 10 mandamentos, são verdadeiros. Então, não faz sentido Paulo falar isso aqui se a lei foi abolida na cruz, concorda? Porque ele está dizendo aqui que o judeu está desonrando a Deus por causa da quebra da lei e perante os gentios. Mas se para o gentio não interessa mais essa lei, porque essa lei, segundo alguns, foi feita só para os judeus, não para os gentios, por que Paulo está dizendo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios? No versículo 24 ele fala isso aqui. Tá vendo como não faz sentido algumas argumentações, alguns malabarismos teológicos que a gente ouve por aí? E no versículo 28 e 29 de Romanos, ele já quebra uma outra mentira, um outro mito. Ele já quebra no versículo 28 e 29, que é aquele de promessas diferentes para judeus e para gentios. Ele já quebra totalmente essa ideia. Quer ver? 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, ele está dizendo que o judeu não é aquele que é na carne. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que aquele que obedece a Deus, ele é judeu. Mas aquele que desobedece, mesmo sendo judeu, ele passa a ser incircunciso. Ele fala, olha o versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão obedece os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Já é a circuncisão, aí sim, já é a circuncisão da nova aliança que está lá em Ezequiel 26, ou Ezequiel 36, 25 a 27. Então, continuando, em Gálatas 3,10 a gente viu que ele fala do livro da lei, né? Está falando de um livro da lei. Então ele fala, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas descritas no livro da lei para praticá-las. Aqui ele está falando de Deuteronômio 27, 26, que fala do livro da lei, que está falando do livro da lei. E se você ler todo o contexto de Deuteronômio 27, ele está falando só sobre o livro da lei. Porque como a gente vai ver aqui, os 10 mandamentos, eles só são 10 que Deus escreveu com o seu próprio dedo, como a gente vai ver aqui no contexto de vários textos. Então vamos ler Deuteronômio 31, 24 para ver o que ele está falando sobre esse livro da lei. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Olha só, aqui ele está falando que primeiramente que foi Moisés que escreveu o livro da lei, integralmente, aqui está escrito. E que ele pediu para os levitas colocarem ao lado da arca. Grava bem essas palavras. Moisés escreveu todas as palavras do livro da lei, no livro da lei, né? As palavras que Deus falou para ele, e mandou os levitas colocarem ao lado da arca para serem testemunhas contra ele. E agora vamos ler Êxodo 24, versículo 4 e versículo 7, para a gente ver o que está escrito lá. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Agora, olha o versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Ele leu as palavras do livro e escreveu aqui, mais uma vez, né? Ele escreveu, Moisés escreveu. Recapitulando, Moisés colocou o livro ao lado, mandou os levitas colocarem o livro ao lado da arca, né?
para ficar de testemunha contra eles. E ele escreveu. Agora vamos lá para Deuteronômio 4, 13 e 14. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ele quem que ele está falando aqui? Presta atenção que isso é muito importante, olha só. De novo, então vos anunciou ele quem? Deus, porque no versículo 12 ele está falando aqui. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Aí olha só, e vos anunciou a sua aliança, a aliança de Deus, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Não foi no livro, foi em 2 tábuas de pedra. E aqui ele está deixando bem específico que foi os 10 mandamentos que ele escreveu. Agora, olha o versículo 14 de Deuteronômio 4. Para ficar bem claro aqui essa diferença entre os 10 mandamentos e o livro da lei. Vai ficar bem claro aqui. Versículo 14. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisses na terra a qual passais a possuir. Esse aqui é o livro da lei. Isso que ele vos ensinou, ele foi escrevendo tudo no livro da lei. E como a gente viu lá em Êxodo 24, no versículo 7, no versículo 4, que Moisés escreveu todas as palavras, e no versículo 7, aqui que ele fala do livro da aliança, quando a gente vai mais embaixo aqui, então no versículo 12 aqui, ele já fala assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim, só Moisés, não foi os outros, só Moisés, ao monte, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Olha só. Aqui ele está sendo bem específico que ao mesmo tempo que Moisés escreveu o livro, no versículo 4 e no versículo 7 ele fala do livro da aliança, no versículo 12 diz que ele vai dar tábuas de pedra que escrevi, Deus falando que escrevi. Então em Êxodo 31:18 fala assim, ó. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Versículo 32:16 diz assim, ó. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Olha só. A mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Aí alguém pode dizer, mas Deus é espírito, né? Ainda tem esses argumentos aí. Então, como a gente ia explicar a escritura na parede lá de Daniel 5? Em Êxodo 34:1 está escrito assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Ou seja, por causa daquela questão do bezerro de ouro, né? Se a gente ler Êxodo 32, tem esse evento do bezerro de ouro. Moisés se irritou com o povo, quebrou as primeiras tábuas que Deus escreveu. Deus mandou ele preparar mais 2 tábuas de pedra e o próprio Deus escreveu de novo. O próprio Deus escreveu de novo. Não foi Moisés que escreveu, não, a segunda vez. Foi Deus que escreveu. Entendeu? Porque muitos falam, não, Moisés escreveu a primeira vez, ou Deus escreveu a primeira vez, mas quem escreveu a segunda foi Moisés. Isso não é verdade. E lembra que lá em Deuteronômio 31:26, Moisés mandou colocar o livro da aliança ao lado da arca? Pois é, agora olha só onde ficava as tábuas do testemunho. O livro ficava do lado. Agora olha as tábuas. Deuteronômio 10, versículo 5. Olha só o que está escrito. Isso só para a gente entender que existe uma distinção entre o livro e as tábuas. O livro foi Moisés que escreveu, que isso fique claro, porque é uma verdade na Bíblia. Não é invenção, é uma verdade. Moisés escreveu o livro, mas foi Deus que escreveu as tábuas de pedra. E uma coisa fique clara aqui, os 10 mandamentos Moisés também escreveu no livro. Mas o que eu quero, Moisés escreveu também no livro dos 10 mandamentos, mas foi Deus que escreveu nas tábuas de pedra, porque as tábuas de pedra ela tem uma representação. E Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 3 sobre a dureza do coração. Ele mostra porque as tábuas de pedra elas também
são sombras, elas também apontam para algo que lá na nova aliança Deus vai mostrar o que é. E em Ezequiel 36, 25 a 27, também o profeta fala sobre isso, coração de pedra. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Então tudo na Bíblia tem um link que aponta. Então o livro ficava ao lado da arca, né? E agora em Deuteronômio 10:5, olha o que está escrito. Versículo 4, ó. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação no monte do meio do fogo. E o Senhor me deu para mim, Moisés falando, né? Virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Olha só. As tábuas ficavam dentro da Arca da Aliança e o livro ficava ao lado. Mais uma vez, estou sendo até chato com isso aqui. Segundo Crônicas 5:10 agora. Aí estão os varás até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Percebeu? As tábuas ficavam dentro da arca. E outro texto que mostra isso é Hebreus 9:4. A partir do versículo 3, ó. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança dentro da arca, mais uma vez confirmando. A gente tem que entender isso por quê? Porque se a gente não entender isso, a gente não vai entender vários textos e contextos do Novo Testamento, e aí fica inventando pelo em ovo sobre essas coisas, sobre esses temas difíceis que tem nas cartas de Paulo. Se a gente não entender, a gente não vai perceber, porque aí a gente vai ficar inventando que porque Paulo ainda não conhecia direito, ainda faltava ele terminar o curso de teologia dele, para ele poder entender direito a graça, porque ele ainda não entendia a graça. É cada conversa assim, por conta de não conhecer a base que era o Antigo Testamento. E muitos dizem assim, não, mas Deus escreveu todos os mandamentos da lei, todas aquelas leis lá que ele falou para Moisés, foi ele que escreveu, foi ele que deu para Moisés. Sim, foi ele que deu para Moisés, mas não foi ele que escreveu todos. A única coisa que Deus escreveu com seu próprio dedo. E por que isso é importante entender? Porque se ele escreveu, teve um propósito dele ter escrevido, entendeu? Porque, a gente vai ver aqui que Moisés escreveu, como a gente já viu, né? Moisés escreveu o livro, mas quem escreveu os 10 mandamentos e num lugar separado, nas tábuas, né? Ainda que Moisés escreveu também os 10 mandamentos no livro, como testemunha, mas as tábuas era algo à parte. E foi Deus que escreveu, fez questão de escrever, de lapidar com seu próprio dedo, porque ela vai ter ela vai ter uma importância na nova aliança que a gente lê lá em Jeremias 31 a 34 e Hebreus 8 a 12. Então a gente tem que entender direito esse tema, porque senão a gente não vai saber o porquê. A gente vai simplificar as coisas, dizer, não, ele escreveu lá com o próprio dedo, mas isso aí não quer dizer nada. E aí a pessoa joga fora revelações importantes das escrituras. Então, vamos ver em Deuteronômio 5, de 1 a 22, que eu não vou ler tudo. Eu só vou dizer, aí você lê aí na sua casa, na sua Bíblia. Então Moisés vai começar a falar aqui em Deuteronômio 5, tudo o que aconteceu lá no monte, né? Ele começa a falar, né? Chamou Moisés todo Israel e disse, ouve Israel, os estatutos que o Senhor, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Aí ele começa a falar aqui, né? Ele vai começar a falar dos 10 mandamentos, olha só, é importante isso. Aí vai, né? Tá, não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí quando chega aqui,
no versículo 21, ele fala o último mandamento. No versículo 21 de Deuteronômio 5. Olha só. Versículo 22, a chave aqui, ó. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu a mim. Olha só, aqui ele está dizendo que Deus só escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e deu a ele. Mais uma vez reforçando a ideia de que Moisés escreveu o livro e Deus escreveu os 10 mandamentos somente. Entendendo que no livro, segundo a gente lê lá em Deuteronômio 26, Deuteronômio 25, em outros textos, Êxodo 21, Êxodo 22, tem milhares de leis ali que ele deu para o povo de Israel, sim, para os judeus, não para nós, entendeu? Para nós é só os 10 mandamentos. E em Deuteronômio 10:4 ele reforça de novo, né? Ele diz aqui: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo as primeiras escrituras, os 10 mandamentos que ele vos falara no monte. E o Deuteronômio 4:13, a mesma coisa também. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Mesma coisa, falando que Deus escreveu os 10 mandamentos e não um livro da lei com aquele montão de leis, entendeu? Então agora dá para entender que lá em Gálatas 3:10 ele está falando, ou todo o contexto do livro de Gálatas, ele está falando do livro da lei, de algo que estava no livro da lei, né? Que lá em Gálatas 5 a gente vai ver, 5, 1, 2 e 3, a gente vai ver que ele está falando da circuncisão da carne. E na nova aliança já não é mais a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. É uma circuncisão interna do ser humano. Já em Romanos, pelo menos até o capítulo 10, se a gente ler com todo cuidado, a gente vai perceber que Paulo está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando o tempo todo dos 10 mandamentos. Você não guarda os mandamentos de Deus para ser salvo, mas você guarda os mandamentos de Deus porque você foi salvo, entendeu? Você não continua na vida antiga, você passa a praticar as obras de Deus, que são os 10 mandamentos, entendeu? Então é isso, a gente vai ficar por aqui. O estudo ficou um pouco grande, mas ficou muito bem esclarecido essa questão do livro da lei, das tábuas, onde ficava o livro ao lado da arca, onde ficavam as tábuas dentro da arca. Ficou tudo bem explicado para a gente poder entender as cartas de Paulo, Romanos, Gálatas. Tem muitos outros textos que falam lá, que mostram, e eu vou mostrar em outros estudos mais profundamente sobre esse assunto. A gente vai estudar sobre os 10 mandamentos, inclusive sobre o sábado, que falaram que ele foi abolido, né? Na nova aliança ele foi abolido. A gente vai ver se foi abolido ou não, se as escrituras sustentam essa ideia de se foi abolido ou não. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Inscreva-se no canal, deixe seu like. E até o próximo estudo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.